Quantas vezes você já ouviu alguém falar, fulano de tal tem sorte? Ou então o contrário, nossa, coitado daquele fulano, ele tem muito azar. Sorte ou azar? Qual é o segredo? Meu nome é Fernando Avance e estamos em mais um podcast aqui na Metacosmo, um lugar para você despertar e expandir a sua consciência com o uso da inteligência natural. Será que sorte é uma questão de um Deus que te manda sorte? Ou esse mesmo Deus te manda azar? Por que será que algumas pessoas têm mais sorte na vida, na prosperidade, nos relacionamentos afetivos, na saúde? São pessoas mais felizes? E por que outras vêm para esse mundo e passam por momentos de dificuldade, falta de dinheiro, não conseguem ter laços afetivos ajustados? Ficam doentes, ficam infelizes. Será que existe algum segredo em torno disto? Será que existe algum mistério por trás de tudo isso? Quando a gente trabalha o despertar e a expansão da consciência, nós não podemos deixar nada de lado, inclusive analisar por que você tem sorte ou azar. Ou será que não existe sorte ou azar e apenas a palavra merecimento? Porque se um Deus te dá mais sorte e azar para outro, ele estaria sendo justo? Será que existe a justiça divina? Que Deus é esse que para alguns dá tudo de bom e do melhor e para outros tudo errado? Vamos analisar profundamente o que é a sorte ou o azar. Antes disso, no entanto, nós precisamos compreender o que é a vida. Vida é movimento. Para você ter vida, você precisa ter movimento. Uma pessoa morta, ela fica sem movimentos. Então, tudo na vida é movimento. E talvez, ao analisar os movimentos da sua vida, você começa a descobrir por que determinadas coisas dão certas e outras não. Vamos entrar agora dentro da palavra movimento. Movimento, ele tem dois princípios. Um princípio ativo e um princípio passivo. Portanto, a vida é a soma dos seus princípios ativos e dos seus princípios passivos. Ou seja, a vida é movimento que tem dois princípios, o ativo e o passivo. O princípio ativo é aquele princípio na qual você doa, você dá. E o princípio passivo é aquele que você recebe. Não preciso falar muito. Vamos analisar, por exemplo, o seu nascimento. Para você ter vida, você precisou de um princípio ativo, que foi o seu pai, e um princípio passivo, que foi sua mãe. O pai deu a semente e a mãe recebeu essa semente. E é assim que nasceu a vida. Portanto, a vida ela é um resultado de princípios ativos e passivos. E aí você começa a entender, talvez, aquela frase de São Francisco de Assis, ou dedicada a ele, que é dando que se recebe, é amando que se é amado e é morrendo que se vive. Essa faz parte da oração da paz, que é dedicada a São Francisco de Assis. Não foi ele que escreveu, mas como São Francisco de Assis dedicou a sua vida pela paz, ao compreender o que é a vida, e ela tem um princípio ativo e passivo, você começa a compreender como que você pode ter paz na sua vida. Para você ter paz, você precisa analisar os seus movimentos. Os movimentos com princípios ativos, que é aquele movimento que você doa, você se dá. E os movimentos de princípios passivos, que é aquele movimento da qual você recebe. Se você analisar o átomo, quando você analisa o movimento spin do átomo, o movimento spin é bem isso, o movimento de ionização. O átomo, como nós, tem três elementos: o neutro, o positivo e o negativo.
Para um átomo ele se unir e para formar aquilo que nós chamamos de matéria, ele tem que estar ionizado no princípio ativo, porque quando ele está no princípio ativo, ele se doa e ele recebe a junção quando está no princípio passivo. Quando os íons estão negativos, ele está aberto para receber. Quando está no positivo, ele está aberto para dar. E a vida acontece nesse movimento. O átomo começa a ter existência, manifestação, sai do invisível, que é apenas ondas, e passa a ser partícula, quando ele se une, se junta a outro átomo, e essa junção é que cria a realidade que você vive. Mas é um movimento de ativos e passivos. Muito bem. Dentro dessa análise, agora você começa a compreender por que você tem sorte ou por que você tem azar. Porque dentro de cada princípio existem 4 elementos que fazem com que você se torne ativo ou passivo. E aí são 4 palavras que é a base para você compreender por que a sua vida tem sorte ou azar. Esses 4 elementos, essas 4 essências são inteligência, economia, esforço e coragem. Quanto mais você tiver esses 4 elementos, mais sorte você tem. E quanto menos, mais azar você tem. Vamos analisar agora essas 4 essências. A primeira é a inteligência. E na questão da inteligência, todo mundo tem inteligência. Alguns são mais inteligentes na área de exatas, engenheiros, arquitetos, pessoas ligadas à matemática, à tecnologia, aos algoritmos, conhecimento na área exatas, química, física, tudo isso são conhecimentos da exata. Outros já têm conhecimentos mais voltados para a área humana, né? O educador, o enfermeiro, aquelas pessoas que cuidam das outras, direito, tudo isso está relacionado às áreas humanas. Outros ainda têm mais potencialidade, mais talento para, por exemplo, a área das artes, dança, música, teatro, cinema, escultura, pintura e assim por diante. Outros ainda têm conhecimentos mais voltados, por exemplo, para a área bélica, aquelas pessoas que gostam de exército, de polícia. Outros ainda talvez tenham conhecimento mais voltado para a área agrária, são os agricultores, os agrônomos, aqueles que trabalham na agricultura e assim por diante. Todo mundo tem inteligência, alguns mais desenvolvidos e outros menos, mas todo mundo tem uma inteligência. Até para você limpar uma casa, torna-se necessário você ter a inteligência necessária para fazer uma limpeza, para cuidar dos filhos e assim por diante. Muito bem, como que eu ativo a minha inteligência? Quando eu passo a inteligência para o outro. Quando eu passo a inteligência para o outro, o que acontece? Naturalmente, você acaba recebendo também conhecimento. E a sabedoria nasce dessa interação, desse movimento entre dar e receber. Quanto mais você dá inteligência, mais inteligente você fica. A segunda essência da sorte ou azar é a economia. E nesse aspecto, não confunda economia com o sistema financeiro. Nós não estamos falando apenas de dinheiro. Também o dinheiro faz parte da economia. Mas eu estou falando da energia. Para você fazer algo, você precisa ter energia. E quanto mais você passa energia para o outro, mais você está aberto para receber energia. E a qualidade da economia é você ter a equidade, ou seja, você saber dar o suficiente e também receber o suficiente. Porque se você dar muita energia, você fica fraco. E aí você morre, tem doença.
Agora, se você só recebe energia e fica com muita potencialidade de energia, você pode explodir. Veja que o equilíbrio está no dar e receber, sempre a balança. Nunca de mais, nunca de menos, sempre o equilíbrio. E esse é o segredo da economia. O terceiro elemento é o esforço. E o esforço está muito ligado ao seu poder de ter sorte ou azar. A pergunta é: se você quer ter sorte, você tem um esforço? Eu vou citar um exemplo bem simples. Você quer ganhar na loteria, mas está com preguiça de ir na lotérica para fazer o seu joguinho? Ou seja, você pode até ter a inteligência de saber escolher os números corretos para você ganhar na loteria. Você pode ter até a sabedoria de colocar um dinheiro, colocar energia nessa loteria. Mas se você não tiver o esforço de sair de casa e ir até a loteria, você poderia até estar ganhando na loteria, mas você não ganha porque você não tem o esforço. Veja que a sorte, mesmo nos jogos, exige de você esforço. Quanto mais esforço você tem, mais você recebe força. Quanto menos esforço, mais fraco você fica. E o quarto elemento, a quarta essência, é a coragem. Coragem, nós sabemos que a palavra coragem é a ação do coração. Portanto, está muito ligado aos seus sentimentos, aos seus pensamentos, à sua intuição e à sua sensitividade. A coragem é o elemento catalisador para que você tenha sorte ou azar. Por quê? Quanto mais coragem você tem, mais você está aberto para receber essa sorte. Quanto menos coragem, mais a sua vida será marcada por azar. Portanto, os 4 elementos necessários para você ativar ou ficar passivo estão exatamente nessas 4 palavras: inteligência, economia, esforço e coragem. E aí você começa a analisar aquelas pessoas que têm sorte. Em geral, aquelas pessoas que têm sucesso. As pessoas que têm sucesso, elas têm inteligência. Não basta inteligência só, porque ele pode ser um gênio, mas se ele não tem energia necessária para economizar e produzir a sua genialidade, não vai adiantar. Ele pode ser um gênio, mas não tem esforço, fica dormindo o dia inteiro. Não adianta você ser gênio e ficar o dia inteiro dormindo, você não vai ter sorte. Você pode ser um gênio, mas você é medroso, não tem coragem de passar a sua genialidade para o mundo, também não adianta. Tem aquelas pessoas que se apegam na economia, aí eles ficam avarentos, guardam dinheiro, mas não significa que vai ter sorte, porque você pode guardar a maior quantia de dinheiro e no dia seguinte ter um ataque cardíaco e não usar esse dinheiro. Veja que não basta você apenas ter economia. Outros são muito esforçados e tem até aquele, quando a gente fala assim, fulano de tal é esforçado, mas não tem sorte. Por quê? Não basta você apenas se esforçar. Não basta se você não tiver coragem. Você pode estar com uma inteligência muito grande, você pode estar com uma economia muito grande, você pode ter o esforço necessário para fazer algo acontecer, mas se você não tiver coragem, não adianta. Você terá sorte ou azar conforme aquilo que você ativa na sua vida. E aí você vai entender algo que é o mais importante de tudo. O ser passivo é aquele que só quer receber, e o ser ativo é aquele que quer dar. E aí, quanto mais você dá, mais sutil você fica. Quanto mais passivo você fica, mais grosseira fica a sua mente. Porque o grande segredo está no dar, porque é quanto mais você dá, mais você recebe. Esse é o movimento que nós chamamos de vida. E se você tem sorte ou azar, comece a analisar essas 4 essências
a inteligência, a economia, o esforço e a coragem e comece a perceber o quanto que você utiliza o princípio ativo na sua vida e o quanto que você fica na passividade. Portanto, para você ter sorte ou azar, basta você começar a analisar a sua própria vida. E é por isso que Buda fala: para você eliminar a dor e o sofrimento, você precisa conhecer as causas que geram a dor e o sofrimento. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe, faça suas anotações, doe um pouco do seu tempo também para comentar, curta o vídeo, porque o nosso objetivo aqui na Metacosmo é fazer com que você seja uma pessoa magnífica, uma pessoa que dá e recebe, uma pessoa que tenha uma vida eterna, porque quanto mais você é ativo, mais você eterniza aquilo que você faz. E uma pessoa plena de amor, porque o segredo do amor, quanto mais amor você dá, mais você recebe. E assim é.